Vamos então resolver o exercício número 1 do conjunto de exercícios vou aplicar mais, relativos a isometrias do plano. Este exercício vai tratar de duas reflexões centrais de um quadrilátero. O enunciado é o seguinte: copia a figura 1, portanto temos aqui um quadrilátero, né? E constrói a figura 2 pela imagem da figura 1 pela reflexão central de centro O. E depois, com esta figura, fazer a reflexão central de centro O'. Portanto, vamos obter uma figura 3. Ora bem, para resolver este problema vamos utilizar duas metodologias. A primeira vai ser efetuar a reflexão central de todos os pontos, tendo em conta o centro O, e depois unindo os pontos, obtemos a figura 2. E depois, com esta segunda figura, tornamos a fazer uma segunda reflexão central de centro O' e obtemos uma terceira figura. Ora bem, nós já vimos anteriormente que duas reflexões centrais é equivalente a uma translação. Ora, a maneira que dá menos trabalho de efetuar esta dupla reflexão central é exatamente fazermos a reflexão central de um dos pontos e a partir daí, tendo a imagem e o ponto resultante da dupla de reflexão central, temos um segmento de reta com esses dois pontos. Esse segmento de reta é um segmento de reta específico que define essa translação. Porquê? Porque é um segmento de reta que vai ter esse comprimento específico e essa direção específica, como vamos ver mais à frente. Esta é a segunda metodologia. Portanto, para a metodologia normal de execução das duas reflexões centrais, já sabemos, não vamos entrar em grandes pormenores sobre como é que se marca a imagem do ponto de reflexão central, mas sabemos que, no fundo, é traçar a semirreta, não é? Com origem no ponto que nós estamos a querer refletir, e depois nesta semirreta vamos marcar um ponto de tal modo que o centro de reflexão seja o ponto médio dos dois pontos, isto é, do ponto objeto e do ponto imagem. Portanto, tendo a imagem do ponto B e A, traçamos logo o segmento A', B', né? Depois, tendo o ponto C, o segmento B', C', tendo o ponto D, o segmento C', D', e tendo depois com o ponto D e A traçamos o segmento D', A'. Portanto, obtemos exatamente a primeira figura refletida, efetuada uma reflexão central desta primeira, portanto, esta segunda da primeira. Fazemos exatamente para a segunda reflexão. Primeiro segmento A duas linhas, B duas linhas, depois B duas linhas, C duas linhas, C duas linhas, D duas linhas e fecha a figura. Portanto, se nós analisarmos, verificamos que esta figura não é exatamente esta, mas depois de efetuar uma translação. Translação, como é que é definida esta translação? Por exemplo, por um ponto. Se definimos este segmento de reta deste ponto a este segmento com esta direção, que é a direção horizontal neste caso, e com este comprimento que vai daqui até ali, transpomos este segmento para cada um dos pontos objeto e obtemos logo os pontos de imagem, como vamos verificar na metodologia seguinte. Portanto, efetuamos primeiro a dupla reflexão central de um ponto, neste caso selecionamos o ponto A, definimos logo exatamente o segmento equivalente, o segmento que vai ser equivalente às duas reflexões centrais, não é? Com este segmento nós marcamos, transpomos este segmento com esta direção, que é a direção paralela, e com este comprimento B duas linhas é exatamente igual ao comprimento A duas linhas, e tendo isto definido, fazemos isto para todos os pontos e obtemos o ponto C, depois o ponto D, e com os quatro pontos definidos traçamos logo na mesma sequência dos segmentos de origem, portanto A, B, vai ser A', B', e BC, depois B', C', C', D', e depois D', A'. E temos a figura depois de efetuar a dupla reflexão central. Portanto, não temos a figura intermédia. Se for exigida a figura intermédia, temos que fazer pelo primeiro método. Se pudermos dispensar as reflexões intermédias, utilizamos então a dupla reflexão central, que é equivalente à translação, neste caso a translação, e portanto obtemos logo a dupla reflexão central, portanto, que é muito mais simples, não é? Aqui temos o segmento de reta A duas linhas, que é o segmento que define a translação equivalente às duas reflexões centrais, e aqui temos a direção que é definida, que é a direção e comprimento dessa translação. A direção é exatamente esta direção, é uma direção horizontal. Depois vamos ver mais à frente no GeoGebra, dinamicamente, que se alterarmos os centros, obtemos
direções e amplitudes diferentes, e depois transpomos, portanto, no fundo, fazemos uma paralela passando pelos pontos com um comprimento igual ao comprimento do segmento a duas linhas, ou à linha. Portanto, obtemos logo os pontos de imagem, é só depois unir estes pontos na sequência dos pontos objeto. Portanto, visto isto, vamos ver no GeoGebra dinamicamente os dois métodos. Vamos então ver no GeoGebra dinamicamente o primeiro método e vamos meter a correr aqui dinamicamente a construção e verificamos. Já foi feita a primeira reflexão central e agora está a ser feita a segunda reflexão central. Portanto, feito isto, não é? Agora vamos verificar se alterarmos o centro de reflexão, não é? A figura é alterada automaticamente, não é? Portanto, qualquer alteração num dos centros, a figura é alterada dinamicamente. Vamos pôr os centros nas posições iniciais e, portanto, temos a dupla reflexão central que nós pretendemos. Na segunda metodologia, vamos efetuar apenas a reflexão central do ponto A, não é? Primeira reflexão central, segunda reflexão central, com o ponto objeto inicial e imagem final, nós definimos este segmento. Reparemos que se o centro alterar, o segmento de reta altera automaticamente. Estão a ver? Pronto. Vamos imaginar que esta não é a figura que pretendemos, é outra, para vermos melhor a diferença. Portanto, com este segmento traçado, definido, nós conseguimos logo traçar os mesmos segmentos a partir dos respectivos, os restantes pontos, portanto, e obtemos os respectivos pontos de imagem. O ponto B é este, ponto C é aquele, ponto D é o outro. Com os 4 pontos definidos, nós traçamos as arestas. Portanto, e temos a figura, a dupla reflexão central. Não é? Portanto, é muito mais rápido. Não é? Ficamos, se alterarmos um dos centros, a figura é automaticamente alterada. Não é? O que nós pretendemos neste momento, vamos ver aqui, portanto, o aspecto, o segmento equivalente à translação, é este. A direção é obtida, como nós vemos, a direção altera, né? Porquê? Este segmento tem esta direção desta reta suporte, aqui esse de reta A à linha, né? E tem esta amplitude, que é AA. Se alterarmos os centros, a direção alterou e o comprimento também alterou, né? Portanto, é completamente diferente, né? Dupla reflexão central. Os segmentos de translação são mostrados aqui, portanto, são paralelos ao segmento que nós definimos inicialmente, pela dupla reflexão central do ponto, e passam e que iniciam nos pontos objeto. Voltamos à posição inicial dos nossos eixos e, portanto, neste caso, a reflexão central, dupla reflexão central é esta. Vamos então ver o exercício número 2, que vai ser uma reflexão central do hexágono irregular em que o centro de deflexão é um dos seus vértices. Portanto, temos este hexágono irregular e pretende fazer uma reflexão central tendo este vértice como seu centro. Portanto, a reflexão central, como nós veremos, o procedimento traçar a semirreta com origem no ponto que pretendemos refletir, que passa pelo centro de reflexão. Isto para qualquer um dos casos, e depois nessa semirreta marcamos o ponto refletido, tendo em conta que o centro de reflexão é o ponto médio do segmento definido entre eles os dois. Temos aqui neste caso o ponto A', que é a reflexão do ponto A, portanto este é o centro de reflexão, que é o ponto O neste caso, nós generalizamos o centro de reflexão com o ponto O coincidente com o ponto B, com o vértice B, é o ponto médio deste segmento, A'. Depois temos a reflexão do ponto B' coincide com o ponto B. Porquê? Porque coincidem com o centro de reflexão. Portanto, a distância é zero. Portanto, tem que se manter zero. A distância entre o centro e o objeto é zero. A distância entre o centro e a imagem, ou transformado, será também zero. Serão coincidentes. O segmento A', portanto, com as imagens, com os transformados A' e B', traçamos o segmento transformado do segmento AB, depois ponto C',
segmento B', C', ponto D', segmento C', D', depois o ponto E', depois o segmento D', E', ponto F', segmento E', F' e finalmente fecha com o segmento F', A'. Né? Portanto, esta é a reflexão da figura. Em termos portanto, a reflexão do hexágono regular relativamente a este centro. Vamos ver então no GeoGebra dinamicamente esta questão. Vamos então ver a reflexão central de ponto O deste hexágono irregular. Vamos vê-lo dinamicamente. Imagem de ponto A', ponto B', ponto C', imagem de ponto C, D', imagem de ponto D, E' de ponto E e ponto F' de ponto F. Portanto, temos esta é exatamente a reflexão central de centro O. Agora imaginemos que nós, para este problema, se queremos analisar a reflexão central, o ponto O fora não sendo nenhum vértice do hexágono, não é? Verificamos que a reflexão central varia, não é? Agora imaginemos que, por uma questão de análise, que nós queremos ver a reflexão central neste vértice aqui. Se for noutro vértice, neste aqui, aqui neste e aqui neste, certo? Portanto, se for à esquerda da figura ou se for à direita da figura, vamos pôr os segmentos. Se for à esquerda da figura e se for à direita da figura, se for acima ou se for abaixo. Portanto, a posição do nosso caso é esta. Vamos então ver o exercício número 3, que vai tratar do conceito de mediatriz de um segmento e de eixo de simetria. O enunciado diz-nos o seguinte: indica as afirmações verdadeiras. Dado um segmento reto AB, a sua mediatriz é o segmento reto formado pelos pontos equidistantes da A e B. Isto é uma afirmação que nós temos de dizer se é verdadeira ou falsa. Segunda, a mediatriz de um segmento reto AB é o eixo de simetria de AB. Igualmente uma afirmação, e nós teremos que analisá-la e ver se ela é verdadeira ou falsa. A linha C, a mediatriz de um segmento reto AB passa pelo seu ponto médio. É uma afirmação que temos que ver se ela também é verdadeira ou falsa. E finalmente, a mediatriz de um segmento reto é oblíqua ao segmento reto. Vamos analisar um caso de cada vez. Portanto, partindo do segmento AB, vamos efetuar a construção geométrica de uma perpendicular. E qual é o procedimento para essa construção? Com centro em A, traçamos portanto, um dos extremos, traçamos uma circunferência ou um arco de circunferência com um raio igual ou maior, neste caso maior do que a metade deste comprimento, no comprimento AB. Isto é para que haja interseção. Se fosse menos de metade, como é o segundo caso, portanto, com centro no extremo direito, traçamos o segundo arco e vamos determinar os pontos de interseção. Se este raio for menor que a metade, as circunferências não se chegam a intersetar, as circunferências ou os arcos. Se tiverem um raio igual a metade deste comprimento, eles vão só intersetar num ponto, não é? E portanto, a partir desse ponto não conseguimos traçar a perpendicular porque precisamos de dois pontos. Portanto, terá que ser um raio superior à metade, que neste caso é este, um exemplo. Portanto, marcamos os pontos de interseção, pelos pontos de interseção traçamos o segmento reto, não é? Que é o que nós queremos analisar. Este segmento reta é perpendicular ao segmento reta AB, o segmento reta CD é perpendicular ao AB, e vamos considerar um ponto genérico neste segmento reta CD. Portanto, o ponto P pode-se deslocar verticalmente, né, nesta direção perpendicular ao segmento AB, e o que é que nós verificamos? Verificamos que se traçarmos uma circunferência com centro em P e que passe pelo ponto A, verificamos que essa circunferência também contém o ponto B. E inversamente, se nós traçarmos uma circunferência com centro em P e que passe por B, verificamos que ela também passa para o A.
O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que a distância do ponto P aos extremos é a mesma. Portanto, porque isto é um raio e ali também é um raio. Não é? Portanto, é o que nós estamos aqui a mostrar. A pergunta, agora, respondendo à primeira pergunta, o segmento reta CDE é a mediatriz do segmento reta AB? Em princípio, podemos cair neste erro e dizer que é. É porquê? Porque o ponto P é um conjunto até aqui distante dos extremos, não é? Mas não é, porque nós sabemos, por definição, a mediatriz de um segmento é uma reta e não um segmento. O segmento está limitado, tem início e tem fim, uma reta passa por estes dois pontos, mas não tem princípio nem tem fim. Portanto, a afirmação é falsa. Portanto, o segmento reta CD não é a mediatriz do segmento reta AB. Para o ser, ela tem duas propriedades. Quais são as propriedades? É perpendicular ao segmento, correto, e passa pelo seu ponto médio, também correto. Mas tem uma que não cumpre, que é uma reta. Ela não é uma reta, é um segmento reta. Portanto, daí que seja falso. Agora, continuando a analisar a pergunta B, portanto, vamos analisar que a mediatriz do segmento reta AB é o eixo de simetria do próprio segmento? É a pergunta que nós queremos responder agora. Vamos notar que se considerarmos a reta K, aqui a reta K que passa pelo ponto N, é perpendicular ao segmento de reta AB, mas não é mediatriz. Não é mediatriz porquê? Porque ela não passa pelo seu ponto médio. Este ponto N teria que ser coincidente com aquele ponto. Isto é, ela teria que passar neste ponto médio. Neste caso, que nós verificamos, a reta K, nesta posição, né, é um eixo de reflexão. Efetivamente é. Se nós analisarmos o A', este ponto A', é o ponto refletido do ponto A, portanto, esta distância daqui, este ponto de interseção, é a mesma coisa aqui deste ponto de interseção ao ponto A', e o ponto B' também é a imagem do ponto B, certo? Portanto, é um eixo de reflexão, não é eixo de simetria. Né? A reta K, na posição que está, é, portanto, um eixo de reflexão. E, portanto, como é que nós conseguimos... o que é que nós notamos nisto? As distâncias entre o ponto genérico, P, e os extremos dos objetos e das imagens são perfeitamente iguais. Isto é, esta distância daqui ao ponto A e esta distância deste ponto ao ponto A', que é a imagem do ponto A, é exatamente igual. A distância do ponto genérico ao ponto B e a distância do ponto genérico ao ponto B', que é a imagem do ponto B, também é igual. Respondendo à pergunta B, o que é que nos coloca? A mediatriz do segmento reta AB é o eixo de simetria do próprio segmento? Esta mediatriz, reparemos que a reta K já não está cá fora, mas passa pelo ponto médio. De facto é. E é porquê? Porque esta reta é perpendicular ao segmento reta AB e passa pelo seu ponto médio. E é uma reta, não é um segmento. Daí que, portanto, esta reta K é um eixo de simetria do próprio segmento. Certo? Portanto, a reta K, na posição que está, é um eixo de simetria. O segmento reta AB, que está aqui, AB, fica dividido em dois segmentos iguais. Este segmento AN e depois o segmento NB. Certo? Portanto, é um eixo de simetria, porque divide o objeto, que é o segmento, em dois segmentos exatamente iguais. Podemos dizer ainda que a reta K, na posição que está, é um eixo de simetria e também um eixo de reflexão. Portanto, o A' é o transformado do ponto B, o A' é o transformado do ponto B e o B' é transformado do ponto A. Agora, a terceira pergunta, a pergunta C, diz-nos o seguinte: a mediatriz do segmento reta AB passa pelo seu ponto médio. Efetivamente, as duas propriedades da mediatriz, relativa a dois pontos, é a perpendicularidade relativamente ao segmento definido por esses pontos e a interseção dessa mediatriz com o ponto médio do próprio segmento. Portanto, se a mediatriz do segmento de reta passa pelo seu ponto médio, claro que passa, é uma das propriedades. Portanto, é verdadeira. A linha D, a mediatriz do segmento de reta AB é oblíqua ao segmento? Claro que não. Nós já sabemos que as duas propriedades da mediatriz é exatamente a perpendicularidade,
e não pode ser oblíqua, portanto, o passar pelo ponto médio. Neste caso, esta reta passa pelo ponto médio, mas não é perpendicular, faz um ângulo de cerca de 63 graus, portanto não é uma mediatriz, portanto é falsa a afirmação. Vamos então ver dinamicamente a resolução deste problema no GeoGebra. A visualização no GeoGebra da construção, traçamos a circunferência com o centro no extremo esquerdo, definimos aqui o raio, não é? Traçamos a segunda circunferência, verificamos que o raio é insuficiente, não é menor que a metade. Faremos nós aumentar o raio. A determinado ponto ele vai intersetar num ponto, não é? Que é aqui, e depois é que passa a intersetar nos dois pontos. Ora, vamos lá ver aqui os pontos de interseção. Portanto, aqui interseta num ponto, cá está. Não é suficiente este ponto para definir o perpendicular, porque por este ponto podemos passar infinitas retas. Para se definir uma reta são necessários exatamente dois pontos. Mais de dois pontos se forem colineares, mas bastam dois pontos para definir uma reta. Neste caso, portanto, temos os dois pontos, não é? Traçamos o segmento de reta, nós estamos a responder à primeira pergunta. Ele é perpendicular. Definimos aqui um ponto genérico, não é? Que anda no segmento. Verificamos se traçarmos a circunferência com centro em P e que passe por um dos extremos, nós verificamos que o conjunto de pontos do segmento de reta são equidistantes dos extremos A e B, não é? Qualquer que seja a sua posição. O raio varia, portanto, que é a distância, que é esta distância, mas elas são exatamente iguais, isto é, a circunferência passa sempre pelos dois extremos. Portanto, podemos concluir que o segmento de reta CD, embora seja perpendicular ao segmento e que passe e que o intersete no seu ponto médio, não é mediatriz porque não é uma reta, é um segmento de reta. Portanto, esta é a primeira questão A. Se considerarmos aqui uma reta perpendicular ao segmento de reta, o que é que nós verificamos? Verificamos que esta reta nesta posição não é um eixo de simetria, mas é um eixo de reflexão. A imagem do ponto A está aqui, é A', a imagem do ponto B é B'. Só é um eixo de simetria e de reflexão quando este ponto N coincidir com o seu ponto médio. Neste caso, neste ponto médio, nós temos um eixo de simetria, certo? Portanto, a mediatriz do segmento de reta AB é um eixo de simetria do próprio segmento. É verdadeira esta afirmação. É um eixo de simetria. Portanto, nesta posição desta reta perpendicular, esta reta não é um eixo de simetria, é simplesmente um eixo de reflexão, não é? Portanto, nós vemos que as imagens, a imagem do ponto A é ponto A', a imagem do ponto B é ponto B'. E verificamos que a distância de um ponto genérico é relativamente aos extremos, entre objeto e imagem, são exatamente iguais. Portanto, esta distância é igual a esta distância é igual àquela distância. Certo? Portanto, está provado que é um eixo de simetria, não é? No caso do eixo de simetria passar pelo seu ponto médio, isto é o ponto médio do segmento, então, além de um eixo de simetria, é um eixo um eixo de reflexão, aliás, é um eixo de simetria. Portanto, aqui é um eixo de reflexão, não é? E aqui é um eixo de simetria. Portanto, porquê? Porque divide o segmento de reta AB em dois segmentos exatamente iguais. Relativamente à última questão, o enunciado faz aqui menção de que a mediatriz de um segmento de reta é oblíqua ao segmento de reta. Ora bem, isto é falso, não é? Se nós tivermos uma reta oblíqua como esta cor-de-rosa, passe pelo centro médio, pelo ponto médio, aliás, ela não é uma mediatriz, não é? Quanto muito, será um eixo de reflexão, e pode ser. A imagem do ponto A por a reflexão axial deste eixo é o ponto A'1. A imagem do ponto B por reflexão axial deste eixo é o ponto B'. Portanto, se alterarmos a posição da reta, do eixo, portanto, ela altera os pontos de reflexão da imagem. Contudo, ela só seria
uma mediatriz se ela fosse, além de passar no ponto médio, fosse perpendicular ao segmento reto. Portanto, seria uma coisa deste género aqui, não é? Aqui. Portanto, a última afirmação é falsa, não é? Portanto, uma reta que passe pelo ponto médio que seja oblíqua ao segmento reta nunca é uma mediatriz. Pode ser um eixo de reflexão. Vamos então ao exercício número 4, do mesmo conjunto de exercícios, que no fundo é marcar o ponto médio de 3 segmentos, posicionados de maneira diferente. Portanto, este aqui é oblíquo, este horizontal, este oblíquo descendente, este ascendente. Portanto, no fundo, é seguir o procedimento. Portanto, se nós queremos determinar o ponto médio, nós no fundo temos que saber traçar a mediatriz, né, do respectivo de cada um dos segmentos, e a interseção da mediatriz com o segmento é o respectivo ponto médio. Né? No fundo, é seguir a construção geométrica de uma perpendicular ao segmento, passando pelo centro, né? No extremo esquerdo dos respectivos segmentos, traçamos uma circunferência de raio superior a metade do comprimento do respectivo segmento. Neste caso, os raios estão iguais, estão pelo segmento mais comprido. Depois, o segmento, a circunferência no extremo oposto. Depois, marcamos os pontos de interseção e traçamos as respectivas retas. Não é? Tens uma reta aqui, outra reta e outra reta. Se considerarmos, agora só por uma questão de confirmação, se considerarmos, portanto, temos as respectivas mediatrizes, não é? Portanto, os pontos de interseção são os pontos médios, já temos aqui os pontos médios. Uma questão de confirmação, se nós marcássemos um ponto genérico em cada uma das retas, verificaríamos que a distância aos extremos eram exatamente iguais, o que significa que a reta, no fundo, é o conjunto de pontos equidistantes dos extremos. Em particular, há um ponto que nos interessa, é o ponto que está sobre o segmento de reta, portanto, esse é o ponto médio do segmento de reta. Não é? Se alterássemos a posição do segmento de reta, nós temos este segmento de reta, se alterássemos a posição e o comprimento, repare-se que a mediatriz alterava a posição de modo a manter-se perpendicular, né? E passando sempre pelo ponto médio. Vamos ver no GeoGebra dinamicamente esta questão. Vamos então ver dinamicamente a marcação de do ponto médio de um segmento. No fundo, o procedimento é construir a mediatriz, isto é, uma perpendicular que vai passar pelo ponto médio do respectivo segmento. Portanto, traçamos uma circunferência no extremo esquerdo do segmento, uma circunferência no extremo direito, tendo a intenção de que os raios da circunferência têm que ser pelo menos maiores do que metade do comprimento do segmento. Neste caso vamos aumentar os raios, aqui como estão raios exatamente iguais para os três, portanto, eles aqui já temos aqui 2 pontos definidos, mas aqui ainda não intersetaram, portanto continuamos a aumentar, pronto, aqui já estão definidos. Temos aqui, portanto, os pontos de interseção, F1 e F2 para este caso, G1 e G2 para este caso e H1 e H2 para aquele caso. A partir daqui definimos as retas, né, que passam por esses 2 pontos, cada uma, estão aqui as retas, e verificamos que, portanto, essas retas são perpendiculares, como é evidente, aos respectivos segmentos. Se marcarmos um ponto genérico, verificamos que esse ponto genérico está equidistante dos extremos, em qualquer um dos casos, não é? Estando equidistante qualquer um dos pontos da reta dos extremos do segmento, em particular o ponto médio, este ponto aqui de interseção é o ponto médio, não é? Para cada um deles é o ponto médio. Portanto, o ponto médio é exatamente a distância deste ponto a cada um dos extremos é exatamente igual, por isso é que se chama ponto médio. E temos automaticamente comprimentos iguais, temos a construção, os pontos médios definidos. Para um dos casos, imaginemos, se alterarmos a posição do segmento, repare-se que a mediatriz, a reta, a perpendicular, acompanha a perpendicularidade. Né? Portanto, isto é a definição. Né?
E aqui também, não é a mesma coisa. Temos agora então o exercício número 5 do mesmo conjunto de problemas, cujo enunciado é o seguinte. Na figura observa as duas ruas da Vila de Carolina. Portanto, é esta rua, definida pelo Banco Central e Correios, pelos dois pontos, e a rua Avenida de Índia, que é definida por este ponto rotunda e por aquele ponto. Pretende-se instalar um quiosque que fica à mesma distância do Banco Central e dos Correios e que sirva as pessoas que circulam na Avenida da Índia. Onde deve ser colocado esse quiosque? Explica o teu raciocínio. Ora, pois bem, nós estamos a ver que se nós queremos, aqui temos duas condições. Temos uma condição, o quiosque tem que estar aqui distante dos pontos do Banco Central e dos Correios. O que é que significa? Significa que a sua localização, para satisfazer esta condição, terá que pertencer à mediatriz entre estes dois pontos, portanto a mediatriz do segmento entre este ponto e este ponto, e depois terá que servir as pessoas que circulam na Avenida da Índia, isto é, que terá que pertencer a esta reta. Estamos a ver desde já que esse ponto será a interseção da mediatriz com esta reta, será um ponto alguns aqui. Vamos ver já a resolução. Portanto, na Vila da Carolina temos então duas ruas, uma definida por dois pontos, o Banco Central e Central dos Correios, e a outra a Avenida da Índia. Depois, pretende-se instalar um quiosque que satisfaça duas condições, que fica à mesma distância destes dois pontos e que esteja localizado na Avenida da Índia. Portanto, vamos fazer a construção geométrica da mediatriz deste segmento. Concentro neste extremo esquerdo, traçamos um arco ou uma circunferência com um raio superior à metade do comprimento do segmento e marcamos no extremo oposto uma circunferência idêntica, portanto, com o mesmo raio, e vamos procurar a interseção das duas. É definida por estes dois pontos. Por estes dois pontos fazemos passar a mediatriz. Portanto, a mediatriz, no fundo, o que é? É o conjunto de pontos que estão equidistantes, que são equidistantes do ponto do Banco Central e dos Correios. Qualquer um ponto que nós escolhemos aqui, ele está à mesma distância do Banco Central e dos Correios. Para satisfazer a segunda condição, terá que pertencer esse ponto que terá que pertencer a esta reta. Portanto, nós temos aqui um conjunto de pontos na reta azul que estão aqui distantes do Banco Central dos Correios, mas há aqui um ponto, que é o ponto de interseção, que para além de estarem aqui distantes, estão localizados nesta reta roxa, lilás. Portanto, é esse o ponto. Portanto, este ponto de interseção é exatamente o ponto de localização do quiosque. Portanto, a circunferência concentra no ponto Q, no fundo, que é a localização do quiosque para satisfazer estas duas condições. Portanto, é o elemento geométrico que demonstra visualmente que o quiosque está localizado na Avenida da Índia, né, o seu centro está ali, né, e que é aqui distante dos pontos B, C e C, portanto, do Banco Central dos Correios. Nós verificamos a distância daqui a aqui é o raio, a distância deste ponto aos Correios é o raio, portanto a distância é exatamente igual. Portanto, o elemento geométrico demonstra visualmente o cumprimento destas duas condições. A satisfação de mais do que uma condição, portanto, implica que haja uma interseção entre dois ou mais elementos geométricos, sejam ele um ponto e um segmento, um ponto e uma reta, duas retas, uma circunferência e um segmento de reta, uma circunferência e uma semirreta, o que for. Não é? Portanto, nós, no fundo, para satisfazer mais de uma condição, nós temos que haver uma interseção de elementos geométricos. Vamos fazer uma questão adicional ao problema e vamos verificar aqui uma questão. Imaginemos que se pretende abrir um quiosque que esteja à mesma distância de 3 pontos, isto é, do Banco Central, dos Correios e da Rotunda. Não é? Portanto, já é um problema mais complexo que o anterior. O que é que nós verificamos? Temos três condições que devemos agrupar em grupos de 2. Não é? Primeiro, podemos agrupar o conjunto de localizações que são equidistantes a estes dois pontos, que já nós conhecemos, que é a tal mediatriz entre o ponto BC e o ponto C,
e depois o conjunto de pontos equidistantes entre este BC e o R, que será a mediatriz deste segmento a rosa. Ou então, será, portanto, daqui obtemos uma interseção, como vamos ver, não é? Ou então podíamos determinar a mediatriz entre o ponto R e o ponto C e fazer a interseção com esta azul. É a mesma coisa, o ponto seria exatamente o mesmo. Portanto, a mediatriz entre os pontos B, C e C satisfaz a primeira e a segunda condições, as duas condições. Vamos então ver o cálculo, ou portanto, a determinação dos pontos que estão aqui distantes do ponto B, C e R. Portanto, é no fundo traçar a circunferência com o mesmo raio do outro extremo, e os pontos de interseção, que são estes dois pontos azuis, vão definir a mediatriz do segmento a rosa, do segmento RBC. Portanto, este é o conjunto de pontos que estão aqui distantes do ponto R e do ponto BC. Ora bem, a interseção destas duas mediatrizes, né, que é aquele ponto ali, é que vai determinar a localização do quiosque. Portanto, aquele ponto é o ponto que está aqui distante dos três pontos. Se nós verificarmos, se traçarmos uma circunferência com centro em E que passe por um dos pontos, ela vai conter os outros dois pontos. Portanto, a circunferência de centro no ponto E, que no fundo que é a localização do quiosque para satisfazer as três condições, isto é, estar equidistante do banco central da rotunda e dos correios. Portanto, esta circunferência é o elemento geométrico que demonstra visualmente que o quiosque está localizado no ponto E e que é equidistante a estes três pontos. É equidistante porquê? Porque os raios, portanto, a distância do ponto E ao ponto BC é um raio, a distância do ponto E ao ponto R é um raio e a distância do ponto B ao ponto C também é um raio. Portanto, ele está equidistante dos três pontos. Como desafio, e para um assunto ainda mais complexo e como este é o problema, vou deixar aqui uma questão que vamos ver depois dinamicamente a seguir no GeoGebra, que é um problema mais complexo ainda, relacionado com este. Imaginemos que nós pretendemos saber a localização de um quiosque que esteja a uma distância específica da rotunda R, temos aqui a rotunda R, e esta distância específica é dada por esta circunferência. Portanto, nós dizemos que o quiosque tem que estar a uma distância específica da rotunda, que é definida por esta circunferência, e que pretendemos que, para além disso, isto é, para além de estar localizado aqui num destes pontos pertencentes a esta circunferência, que esteja à mesma distância entre a rotunda e os correios, certo? Portanto, estamos a ver que isto é um problema já mais complexo ainda do que o anterior. Portanto, o quiosque deverá pertencer a esta circunferência, portanto, está a uma determinada distância relativamente à rotunda, mas para além disso deve estar aqui distante entre a rotunda e os correios. Vamos ver depois já a seguir. Vamos então ver no GeoGebra dinamicamente a resolução deste problema. Vamos então dinamicamente analisar o problema no GeoGebra e vamos fazer, portanto, a determinação da mediatriz dos pontos B, C e C. Portanto, pretendemos a mediatriz deste segmento. Portanto, não esquecer que uma mediatriz refere-se sempre a dois pontos. Não é? Estes dois pontos podem ser os extremos de um segmento, mas também podem ser dois pontos de uma reta, não é? Ou podem ser dois pontos de uma semirreta, a origem é um dos pontos da semirreta. Não significa que seja um segmento de reta. Portanto, porque a mediatriz refere-se sempre, a mediatriz é sempre um elemento geométrico traçado relativamente a dois pontos bem específicos. Portanto, neste caso vamos traçar a circunferência com um determinado raio, superior à metade da distância entre os dois pontos. Depois no outro extremo é exatamente a mesma coisa, pontos de interseção, traçamos a mediatriz e agora esta está satisfeita à primeira condição. A primeira condição é os pontos serem igualmente equidistantes dos pontos B, C e do C, isto é, do Banco Central dos Correios, mas também tem que estar localizado na Avenida da Índia. A Avenida da Índia é exatamente representada por esta reta a roxo. Portanto, a interseção das duas é que vai definir aqui exatamente a localização do quiosque, não é? Portanto, e temos a tal circunferência que representa a localização, a demonstração visual de que a localização está correta. Está localizada na Avenida da Índia e está equidistante dos pontos B, C e C, porque são raios. Agora, relativamente à questão adicional,
que nós vimos. Queremos uma localização equidistante de 3 pontos, BC, R e C. Ora bem, já temos a mediatriz desta, temos que calcular a mediatriz deste segundo segmento, circunferência com o mesmo raio do outro extremo. Atenção, isso é importante, senão depois não dá certo. Os raios têm que ser iguais dentro da mesma mediatriz, da construção geométrica. Pontos de interseção, mediatriz. A interseção das duas mediatrizes vai dar exatamente o ponto E, que está equidistante dos 3 pontos. E aqui está a prova disso. Portanto, o ponto E está localizado numa circunferência, é sempre uma circunferência que passa pelos 3 pontos. Portanto, a distância entre o ponto B e o ponto BC é igual à distância entre o ponto B e o ponto R e a distância do ponto B e o ponto C. Agora, relativamente à última questão, adicional, mais difícil ainda, vamos analisar. Nós pretendemos, então, a localização de um quiosque que está a uma determinada distância específica da rotunda, que é dada por esta circunferência. Se aumentarmos o raio, ela também aumenta, não interessa. Nós estamos a uma distância específica, mas que seja equidistante destes 2 pontos. Nós agora não vamos fazer a construção. No fundo, então, temos que traçar aqui a mediatriz entre estes 2 pontos, entre o ponto R e o ponto C. Eu não vou fazer aqui a construção geométrica, eu vou já traçar a mediatriz. A mediatriz é esta, é perpendicular, passando pelo ponto médio deste segmento. Qual é a interseção desta mediatriz com a circunferência? Tem 2 pontos. Como nós vemos, o quiosque tem 2 localizações possíveis. Ou podemos montar o quiosque aqui nesta posição, em R1, ou podemos montar o quiosque em R2. Contudo, seja esta, ou seja em R1 ou seja em R2, a localização satisfaz as 2 condições. Isto é, está a uma distância determinada da rotunda, porque é um raio, cá está o raio, é exatamente igual a esta, e está equidistante destes 2 pontos. Não é? Qualquer ponto desta reta verde é equidistante dos extremos. Portanto, em particular, estes 2 pontos. Portanto, está definida esta questão. Portanto, é importante raciocinar sempre em termos de elementos geométricos.